Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, 1º dia de julho, primeiro dia do segundo semestre. E diz o calendário de eventos que hoje é dia da piada. Acho que no Brasil todos os dias são dias da piada, né? De piadas, meu Deus. Pobre país. Bom, mas num dia como hoje entrou em vigor o Plano Real. 1994. Eu é que dei o furo no Jornal Nacional. O presidente me ligou às 7h20 da noite, o presidente Itamar Franco, me disse, olha, aquilo que eu tinha te prometido, eu tenho agora, é um plano econômico. Eu disse, presidente, mais um? Porque veio uma sucessão de planos econômicos que não davam em nada, né? Disse, não, esse é diferente. É uma tal de URV aí que eu não entendi bem, mas o Fernando vai te explicar. E me pôs Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Eu demorei a entender, né? Pedi emprestado um quadro negro, entrei ao vivo no Jornal Nacional explicando o que era isso. O URV é uma espécie assim de vírus que colou na correção monetária, foi enfraquecendo a correção monetária até que ao final de um ano caíram os dois no abismo, a correção monetária e o URV, e surgiu o real. Mais tarde, o Gustavo Franco, integrante do grupo, me abraçou quando soube que o que inspirou o Plano Real foi um parente meu, né? Hjalmar Schacht. Os economistas vão de lembrar quem era, presidente do Reichsbank. E um dos 3 que foram absolvidos, 3 ou 2, em Nuremberg. Quando os aliados chegavam, ele estava na prisão por conspiração contra o Hitler, né? Resultou que os ingleses o nomearam presidente do Banco Central do Canadá ou da Índia, né? Hjalmar Schacht. Bom, e hoje também, 1º de julho, criação em Roma, no Tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Hoje são 120 países que assinaram e ratificaram, inclusive o Brasil. É um tribunal destinado a crimes contra a humanidade, criminosos contra a humanidade, os que passam por cima da lei, que condenam, que perseguem, que matam, que provocam catástrofes, guerras, né? O Putin é um condenado lá. Interessante esse tribunal. Quando um país não tem para onde recorrer, recorre. Pode recorrer ao Tribunal Penal Internacional, cuja sede é em Haia, né? Que já é um lugar tradicional de tribunais internacionais, né? Foi onde brilhou o nosso Rui Barbosa, a Águia de Haia. Bom, vamos à conversa de hoje, aos assuntos de hoje. Lembro que se você não se inscreveu ainda, aperte aí o botão de inscrição. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Bom, ontem a senhora Michele anunciou a saída dela do PL Mulher, da presidência do PL Mulher, depois que a gente já tinha gravado a nossa conversa aqui. Ainda houve tempo de botar um registro, né, para vocês não serem surpreendidos. Mas ela disse, deu a justificativa, a desculpa de que tem que se dedicar ao marido e às filhas, né? Ela tem 2 filhas e tem um marido chamado Jair Messias Bolsonaro. Não sei se já saiu hoje ou amanhã. Está todo mundo esperando uma decisão do Supremo a respeito da manutenção da prisão domiciliar, já que ele está doente, ainda vai precisar de mais uma cirurgia, porque recrudesceram os soluços, né? E, bom, a gente até soube que foi a mulher de Jair Messias Bolsonaro que recomendou à segurança que tirasse o percussor da pistola Glock dele, porque as drogas que ele estava tomando
estamos deixando ele meio perturbado, ela resolveu ter esse cuidado. Agora, ele pediu para levar a arma para recuperar, ir a um armeiro, porque ele diz, olha, eu tenho que proteger 3 mulheres aqui em casa. Continua com o instinto do homem. Só para lembrar, né? O instinto do homem é proteger a sua mulher e seus filhos, né? Isso é um instinto de todos os primatas. Onde está o homem lá no último hominídeo Homo sapiens, né? Bom, e está o PL Mulher sem presidente. Hoje houve uma reunião, Flávio convidou as mulheres, uma reunião que já estava prevista. Não é exatamente uma reunião de revide, mas pelas imagens que eu vi, tinha mais homem que mulher, né? Mas ele, se dirigindo às mulheres, ele acabou dizendo que se sentia obrigado a repudiar declarações do Paulo Figueiredo, seu seguidor, muito ligado ao irmão dele, ao Eduardo, está com ele, Flávio, quando Flávio vai aos Estados Unidos, e que havia dito que mulher não sabe votar. 53% dos eleitores são mulheres. Aí ele fez essa ressalva, né, que ele não podia concordar com isso e tal. Bom, e agora eu fico pensando, né, a partir do dia 20 abre o prazo para convenções. Eu acho que Bolsonaro, embora sem voz, ainda tem o poder de se comunicar. Se comunica através de pessoas que vão visitá-lo, pode se comunicar através de bilhetes, de cartas, de recomendações escritas. O que vai acontecer nessa convenção? Certamente ele não está avaliando apenas as pesquisas de opinião. Ele estudou estratégia na ESAO, na escola que forma o capitão para ficar apto a ser oficial superior. E a estratégia é pensar no futuro, planejar o futuro. E ele mesmo passou por isso. Ele pegou um país com uma situação menos ruim que agora está um caos. Mas antes de Bolsonaro assumir, houve um governo Temer, né, que corrigiu muita coisa, fez reformas necessárias que já foram desfeitas, né, e por isso o caos de hoje. Mas a situação agora está bem pior. E aí ele tem que pensar em quem vai ter a humildade suficiente para fazer como ele fez. Chamou Tereza Cristina, olha, eu não entendo nada de agricultura, está contigo, só me consulta. Chamou Paulo Guedes, olha, economia com você. Chamou o Onyx Lorenzoni, olha, me ajuda, que sozinho eu não dou conta dessa política, embora eu já esteja nela há quase 30 anos. Quando a Maris fez a mesma coisa, com Tarcísio, olha, infraestrutura é com você, Tarcísio. Ele deve estar pensando nisso. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, também deve estar pensando nisso. Porque não pode haver uma decepção que feche as portas para o lado que é a favor da liberdade econômica, né, do conservadorismo nos costumes, da liberalidade da economia, né? Fechar a porta para isso. Não, olha, a situação é estatização mesmo, é abrir tudo, é fazer aborto, é apoiar o jogo, né? É não fazer muito mal para os bandidos, né? Pensar nisso. Vamos ver, tem prazo até
um mês de prazo para decidir as candidaturas. Aí eu falei em pesquisa, Atlas, Intel, o mais rejeitado é aquele que quase empatou com a Dilma, Aécio Neves. Está com uma rejeição de 54%. Mas quase empatado com Aécio, com 53% está Flávio. Lula está com rejeição de 48,6%. Aí puseram Bolsonaro lá, 45,2%. Michele, 43,2% de rejeição. Foram 5.000 pessoas pesquisadas entre os dias 26 e 30. Já tendo as informações aí sobre esses problemas internos da candidatura Flávio. Né? Bom, aí o segundo turno no Atlas Intel, só para a gente saber, né? Lula 48,8% e Flávio 42,3%. Aí se for Caiado, Lula 48%, Caiado 39%. Se for Zema, Lula 48%, Zema 38%. Se for Renan Santos, Lula 49%, Renan 29%. Se em lugar de Lula for Haddad, Haddad ganha a eleição mesmo com 46%. Se for Alckmin, ganha a eleição mesmo com 47%, um pouquinho abaixo de Lula. Tradução, um lado está desunido, o outro lado está unido. Com Lula, sem Lula, o outro lado tem mais ou menos a mesma posição. Com o outro, Flávio, 42%, depois Caiado cai para 39%, Zema cai para 38%, Renan cai para 29%. É a tradução. Bom, antes que termine, houve um outro pedido de extradição da Carla Zambelli por causa da arma que ela usou para evitar a agressão de um homem. Um homem que estava ameaçando. Ela, com porte de arma, com arma registrada, reagiu para anular a agressão, para se igualarem. E aí ela foi condenada por isso a 5 anos e 3 meses. Quem tem porte é recomendado, né? Não usar ostensivamente a arma, essa coisa, manter a arma escondida, oculta, né? Mas numa emergência. E aí o Supremo pediu a extradição dela para a Itália. Teve o mesmo destino. Chegou na Suprema Corte de Cassação, não, isso não vale, é nulo. O problema é que é nulo desde o nascimento do inquérito do fim do mundo. Desde o nascimento. O apelido de inquérito do fim do mundo foi dado pelo ministro que discordou, ministro Marco Aurélio Mello. Porque não tinha Ministério Público. A Constituição exige. Foi inventado como se fosse um inquérito administrativo interno, assumiu a caneta do ministro. Aí sim. Mas ameaças ao Supremo vieram de fora do Supremo, não foi lá dentro. Não. Mas hoje é dia da piada. Amanhã também vai ser 365 dias aqui no Brasil. O De Gaulle não disse, mas bem que poderia ter dito. A gente está precisando de seriedade nesse país. De Brasília, Alexandre Garcia.